Olá, sou a doutora Ana Jara, sou médica especialista em medicina integrativa, nutrologia, emagrecimento e reposição hormonal. E hoje eu quero falar para você, se você sofre com efeito sanfona, dificuldade para emagrecimento, então fica comigo que hoje o assunto vai ser emagrecimento. Mulheres, é muito difícil manter o peso, perder peso e manter o peso perdido. Efeito sanfona, perde, mas reganha. Então isso é uma dinâmica muito comum entre nós mulheres, e isso é uma dor muito grande, mas a gente tem que conversar mais sobre isso porque existe tratamento e existe um porquê disso acontecer. Então, sobre o emagrecimento, é importante a gente falar que existe a perda de peso de fato e existe a manutenção do peso perdido. São coisas distintas para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para o nosso ambiente familiar, no trabalho. Então, é uma mudança de estilo de vida que precisa ser feita e é difícil recusar aquele lanche que aparece às 3 horas da tarde quando você está na dieta e aquele lanche não faz parte da sua dieta. É difícil você controlar o ambiente. Você precisa primeiro entender que isso está acontecendo, que você precisa entrar numa jornada de reeducação alimentar, de estilo de vida diferente. E além disso, depois que a gente perde o peso, chegamos no peso-alvo. Então, qual que é a sua meta? Perder 5, 7, 10 quilos. Digamos que você chegou lá. Quando você chega lá, você precisa sinalizar para o seu corpo que agora esse é o peso atual e para isso acontecer a gente precisa manter esse peso por um tempo mais ou menos aí de um mês. Para cada 1 quilo perdido, mais ou menos um mês a gente tem que manter esse peso. E isso é importante para que a gente sinalize para o nosso corpo e para o nosso cérebro que agora esse é o peso real. E qual que é uma grande dificuldade? Quando a gente perde peso, o nosso corpo entende isso como uma mudança brusca, drástica. E ele vai fazer coisas do tipo aumentar a nossa fome. Então, estava correndo tudo bem no teu emagrecimento. Tu estava fazendo a dieta, na primeira semana perdeu mais, na segunda semana não perdeu tanto, na terceira semana perdeu um pouco mais. Essa oscilação de perda também é normal. Mas quando o teu corpo entende que fora tem uma restrição, ele começa a lançar ferramentas para voltar a ter o peso que a gente tinha antes, que são os gatilhos, que a gente precisa entender que isso é normal. Então não se sinta estranha ou achando que o seu processo está diferente. Todos nós passamos por esse processo, é uma transição. Então, quando a gente está nesse processo de emagrecimento e você entende que isso é normal, você precisa entender que você tem que continuar nessa jornada. Então, a perda de peso ela não é linear. Na primeira semana a gente perde mais, no primeiro mês a gente perde mais, depois o corpo entra numa espécie de stand-by, numa espécie assim de repouso. Ele perde menos e depois ele volta a perder. Então, por isso que a gente precisa entender sobre os seus hábitos, o que você tem feito de atividade física. Você tem dormido bem? Você tem comido realmente bem? Mas além de comer, eu quero te perguntar, você consegue dizer não para aquele lanche das 4 da tarde que a tua colega do trabalho oferece? Para aqueles aperitivos que não estão na sua dieta? Porque isso é importante também a gente observar. O autoconhecimento, entender o que faz você exagerar, quais emoções você está sentindo na hora que você está exagerando naquela alimentação. E outra coisa também que é importante é que você pode ter algum distúrbio metabólico, hormonal, problema na tireoide, um problema hepático, um problema de deficiência de testosterona, deficiência de outros hormônios que são responsáveis pela manutenção e pelo equilíbrio das nossas emoções, do nosso humor. Então, quando a gente associa, as ferramentas da medicina, correções metabólicas, correções de doenças, correção de insulina, associado com mudança de estilo de vida, a gente consegue fazer a perda de peso e depois entrar na fase de manutenção para que a gente tenha, sim, mais saúde e mais qualidade de vida. Então, eu quero te dizer que tem solução, você pode ter uma perda de peso, sim, com resultado satisfatória e com saúde. Então, se você quer saber mais sobre isso, você me acha no Instagram no dr.anajarafortes.